arquitetando com as novas tecnologias, novidades do mercado. Olá, começando mais um Arquitetando e hoje nós vamos falar de EPI. Você sabe o que é? Eu estou com o Mário Costa, coordenador técnico. Tudo bom, Mário? Tudo bem, Igor. Muito bom estar aqui com você hoje. Que bom. Mário, eu encontrei umas imagens na internet, eu preciso te mostrar. Começando por essa aqui, nós temos essa pessoa usando esse capacete. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Impressionante. Realmente uma imagem impressionante. Esse aqui do nosso soldador. É o soldador utilizando uma máscara inflamável, né? Uma pessoa querendo trocar uma peça do ar-condicionado, o que você acha? Risco de queda. O que mais existe nas construções hoje? Proteção contra a eletricidade alguma? Tem todas aí nessa imagem, né? Então vamos lá. E acabamos com essa família toda querendo trocar o ar-condicionado. Unidos eles vão chegar ao acidente. Mário, primeira pergunta. O que é o EPI? EPI, o básico do EPI significa equipamento de proteção individual. É todo aquele equipamento que protege o indivíduo de algum tipo de acidente. Certo. E como é que a gente pode dividir eles? Me explica um pouquinho melhor. Existe uma classificação? Como é que a gente pode fazer Essa é uma dúvida muito constante, né? Para que todos entendam, o equipamento de proteção, para que a gente saiba dizer para qual equipamento serve para qualquer tipo de risco, nós dividimos o ser humano em partes. Cabeça, tronco, membros inferiores e membros superiores. Entendi. Então nós começamos pela cabeça, por exemplo. Certo. E o que a gente pode mostrar aqui? Os óculos, máscaras, capacete, o que você gostaria de falar? A proteção à própria cabeça, né, que é através do capacete. De proteção. Né, o capacete, hoje, ele evita muitas lesões com o risco de peças que possam cair ou até mesmo o impacto de uma distração. Mas o capacete ele tem uma resistência a impacto, ele não é anti-impacto. Então é importante hoje o trabalhador saber disso, que não é porque ele está com o capacete que ele se tornará um super-homem, por exemplo. Existe a vida útil do capacete? Uma pancada? Uma boa pergunta. Na verdade, o EPI, todo EPI, não só o capacete, ele deve passar por uma vistoria diária, né? Ou até mesmo antes de começar a atividade, 2, 3 vezes ao dia. Então, é importante isso, a inspeção visual. Legal. De qualquer tipo de equipamento, não só do Começa capacete. com a aparência do equipamento. Com certeza. Se tiver alguma rachadura, uma perfuração, ou até mesmo algo que chame a atenção desse trabalhador antes do uso. Legal. Vamos mostrar um pouquinho o que nós temos aqui. Nós temos essa máscara. Isso. Além do capacete, você tem um protetor facial, né? Como o nome já diz, ele protege toda a face do trabalhador de algum impacto contra algum objeto ou até mesmo respingos químicos. Essa aqui seria aquela do soldador ou não? Não. Essa é mais para, volto a dizer, alguns impactos e possíveis respingos químicos. Entendi. Né? A soldadora é uma máscara um pouco mais incrementada do que essa para resistência térmica. Legal. Protetores... Protetor auricular, exatamente. O protetor auricular, o nome já diz, ele serve para atenuar, na verdade, o ruído, né? Então, acima de 85 decibéis, você já deve utilizar, por norma, o protetor auricular. O que seria 85 decibéis? A medida do ruído. Né? Medida do ruído. Que equipamento que gera isso? Nós temos um decibelímetro que é utilizado para medir o ruído dos ambientes. Passou de 85 decibéis, é necessário utilizar o protetor auditivo. Legal. Nós vemos vários óculos aqui, vamos escolher um aqui. Ok. Qual que é a função deste? Igor, nós não temos vários óculos à toa. Esses óculos, cada um tem uma função, por isso que é importante a gente lembrar. Os óculos, eles protegem basicamente contra impacto, que é um caso desse modelo que você está segurando. Né? Então, a resistência a impacto dessa lente aqui, por exemplo, de policarbonato, é de 40 metros por segundo de impacto, como se fosse um tiro de calibre 22. E qual que seria a diferença para esse aqui? Muito que parece... A resistência da lente é a mesma, só que, nesse caso, além dela ser uma lente escura, no caso fumê, que protege contra a radiação, ela também tem essa vedação, que serve para respingos químicos e até mesmo poeiras. Entendi. Essa vedação que nós podemos ver aqui ao redor do óculos. Exatamente. Você verificar, existem óculos também com lentes coloridas. Cada lente, ela serve para algum tipo de necessidade. Nesse caso, a amarela, para ambientes pouco iluminados. Né? Que dilata a pupila. Exatamente, ela dá uma melhor aparência visual. Legal, entendi. E vamos lá, máscaras. Nós temos vários tipos que
Isso, essas Todo mundo acha que é igual, né? É, exatamente, só muda a cor, né? Então, isso não é verdade. As máscaras, no caso, nós temos 2 modelos simples, mas existem aquelas com cartucho. Cada tipo de máscara, ela detém de várias camadas, cada uma para um tipo de resistência a um químico, por exemplo. Tem poeiras, névoas, fumos, né? Então, a máscara ela deve ser primeiro identificada qual o risco que esse trabalhador vai correr, qual o químico que ele vai trabalhar, para depois você utilizar a máscara correta. Entendi. E essas aqui, vamos falar o uso dessas duas? Isso. No caso dessa máscara aqui, ela serve para poeiras e névoas, né? Tá. Então, poeiras e névoas, qualquer tipo de fuligem, enfim, ou uma própria atividade que gere algum tipo de poeira. No caso dessa máscara azulzinha, ela já serve ela já possui carvão ativado, então ela serve para gases, vapores orgânicos, por exemplo, pintura. Então, certo. A diferença entre elas é essa, basicamente. Então tá. Bom, nós temos vários equipamentos aqui e acho legal a gente demonstrar isso no nosso modelo vivo. Ok. O que você acha? Vamos lá? Nós temos hoje aqui um bombeiro e eu queria a presença e que você comentasse principalmente os equipamentos de cabeça. Ok. Ainda falando de cabeça, no caso desse bombeiro, ele está hoje com um capacete que é bem diferente do capacete tradicional, né? Esse é um capacete feito em fiberglass, ou seja, é uma fibra de vidro, com maior resistência, porque o bombeiro necessita de maior resistência a impacto. No caso de um incêndio, por exemplo, pode cair um caibro ou algo muito pesado. E ele possui também todo esse tipo de parafernália aqui, que é para proteção da nuca, né? Aqui nesse caso, da cabeça, ele também deveria estar utilizando uma balaclava, que é um equipamento que vai proteger contra o calor no rosto dele, né? Entendi. Então, aqui você tem também um visor de policarbonato que também tem alta resistência a impacto. A impacto parecido com esse que a gente mostrou. A diferença é o material, aquele é acrílico e esse é policarbonato. Entendi. E nós temos mais equipamentos de segurança. Parece um uniforme comum, mas essa é uma roupa para eletricista. Ela tem alta resistência à temperatura, alta temperatura. Vamos lá. Mais uma para a gente abrir aqui. O que normalmente a gente vê na rua, né? Muitos usam. Igor, esse é um colete de sinalização, né? Ele serve para sinalizar, como o nome mesmo diz, mas para você visualizar melhor trabalhadores que transitam, por exemplo, coleta de lixo ou até mesmo locais onde não existe iluminação. Essa fita é refletiva, né? Com alguma iluminação batendo, ela reflete. Quem que faz a fiscalização do uso correto nas empresas desses equipamentos? Muito boa pergunta. Hoje nós temos o SESMIT, né, que é responsável, nós temos os técnicos de segurança do trabalho e também nós temos os guardiões da segurança, são profissionais treinados em cada setor para fazer a segurança dos colegas de trabalho. É muito interessante isso, até são premiados se não existir acidente naquele período. Interessante, a gente vê nas obras de grande porte tantos dias sem acidentes. Isso seria algo que valorize o trabalhador? Com certeza, é motivador você entrar para trabalhar e verificar um período longo, né, sem acidentes, e que esse período realmente se prolongue ainda mais. Entendi. Eu olhei uma luva interessante aqui, eu queria que você explicasse um pouquinho dessa. Parece toda luva é luva, né? A gente chega para comprar tudo igual. Isso, toda luva é luva, né? Mas não é bem assim, não. Cada luva, ela serve para um tipo de proteção, né? Nós temos luvas, por exemplo, para riscos químicos, riscos biológicos, orgânicos e riscos físicos, né? O que significa cada uma dessas? Os riscos químicos, o nome já diz, são produtos químicos, solventes, sabões. Cada luva, ela tem um tipo de composto que ela resiste àquele químico. Deixa eu mostrar aqui para a câmera. Esse é um tipo de luva, por exemplo, que tem alta resistência a vários derivados de hidrocarboneto, né, derivados do petróleo, e também a acetonas e bases. Existe um treinamento para usar o equipamento de proteção? Sim, sim. Hoje, diferente do que nós pensamos, o trabalhador ele é treinado a utilizar o equipamento, né? Então, a empresa não só fornece, como também treina esse trabalhador ao uso correto. Não adianta eu te dar uma Ferrari na sua mão e não te ensinar a dirigir corretamente. Não é diferente com os equipamentos de proteção. Interessante. Você acha que acabou? Não acabou, não. Nós vamos falar de equipamentos para trabalhos em alturas e EPC. Mário, quero te fazer uma pergunta que todo mundo faz. Por que temos que usar o cinto de segurança mesmo em pequenas alturas? Muito boa pergunta. Na verdade, existe uma norma, a NR35, que diz que
todo trabalho em altura, acima de 2 metros, já é necessário o trabalhador estar ancorado, né? Ou seja, o cinto de segurança, o cinturão de segurança, junto com o talabarte, né? Que é o dispositivo de retenção de queda. Entendi. E mesmo a pessoa não querendo usar o equipamento, o seu funcionário não quer usar o equipamento, o que a gente pode fazer? Na verdade, o funcionário, através da NR6, ele é obrigado, na verdade, a utilizar o equipamento. O trabalhador fornece, né? O empresário fornece esse EPI, ele tem o dever de fornecer, e o trabalhador a obrigação de utilizá-lo e conservá-lo. Entendi. Nós temos aqui na mesa alguns outros equipamentos, fora os cintos, que são chamados EPC. O que seria o EPC? O EPC significa Equipamento de Proteção Coletiva. Diferente do EPI, ele protege, mas os indivíduos no ambiente de trabalho. Entendi. Vamos escolher aqui, por exemplo, esse equipamento eletrônico aqui. O que esse equipamento pode favorecer a todas as pessoas no ambiente? Esse equipamento é um medidor de gases, né? Então, na verdade, ele tem a função de, antes de um trabalhador entrar num espaço confinado, que é um local que não foi feito para acesso humano, você tem que medir os gases que existem, gases explosivos, o nível de oxigênio, e esse equipamento serve para esse tipo de situação. E tem um equipamento aqui que eu achei interessante, que eu ia mostrar até para a Raquel, que é o estilete de segurança, é isso? Isso. Como que funciona? Você pode me mostrar aqui? São os famosos cutters que nós chamamos, né? O estilete de segurança ele tem a função exatamente de evitar com que o trabalhador fique com a lâmina acionada. Entendi. Então, mesmo ele acionando com o dedo, no momento que ele termina o corte, essa lâmina ela retrai. Isso. Então, essa é a grande vantagem do estilete de segurança. Entendi. E tem um equipamento aqui que parece ser uma caixinha. Isso. O que seria isso aqui? Esse é um bloqueio de energia, né? Na verdade, esse é um bloqueio especificamente para plugs de energia. Por exemplo, quem trabalha em construções, você tem os equipamentos que são acionados por plugs. E qualquer trabalhador pode ir lá e soltar um plug ou mesmo ligar esse plug com alguém fazendo uma manutenção no equipamento. Então, esse dispositivo ele evita com que alguém possa ligar o equipamento com o trabalhador fazendo alguma manutenção. Entendi. Pessoal, eu vou encerrar aqui com o Mário. Muito obrigado, Mário. Eu que agradeço Prazer pelo em tê-lo convite. no programa. A gente vai para o intervalo e volta já. A TV Web, para mim, é mais uma forma de levar informação, de acessibilidade ao conhecimento, à cultura para a sociedade. E por isso, eu acho que é importante a gente ressaltar e parabenizar a TV Êxito por causa dessa iniciativa dela, de levar informação para a população. Isso é fundamental para a sociedade. Com mais de 600 metros quadrados distribuídos em 4 estúdios, a TV Êxito atende às necessidades do mercado publicitário, institucional e corporativo. Produzimos vinhetas, programas para rádio, TV e web, campanhas políticas, videoaulas, coberturas de eventos com transmissão ao vivo. Em nossa estrutura, estúdios com cenários físicos e virtuais, equipe e equipamentos que atendem à exigência do cliente. tvexito.com.br, Rua Joaquim Távora, 1493. Arquitetando com as novas tecnologias, novidades do mercado. No Arquitetando, nós vamos falar sobre as normas de EPI. Eu estou com Delcir Mendes, tecnólogo. Tudo bom? Tudo bem. Quais são os itens indispensáveis para a construção civil? Olha, os equipamentos principais, né, que são utilizados na construção civil são capacete de segurança, óculos, um calçado adequado e o cinturão de segurança, tipo paraquedista, que é aquele que protege o trabalhador no caso de uma queda. Existe alguma norma de EPIs para testar esses EPIs? Existe, tanto para capacete, como para óculos, calçados e principalmente para os cinturões de segurança, talabartes e mosquetões, enfim, toda essa parte do sistema de proteção em altura são normas que foram homologadas, foram aprovadas há pouco tempo dentro do âmbito do CB32 na BNT e estão sendo utilizadas já
para a aprovação desses equipamentos em laboratórios. Teve algum lugar específico onde foi desenvolvida essas normas? No CB32 da ABNT, tem uma comissão de estudo que discutiu, pegando por base normas europeias, discutiu essas normas e isso foram normas discutidas por representantes dos empregadores, de empregado e de instituições também. Entendi. Quais são as empresas responsáveis por esses testes? Hoje são laboratórios aprovados pelo Inmetro, que são 2 laboratórios homologados. É o Lab System e o Falcon Bauer. Eles conseguem fazer todos os ensaios exigidos por essas novas normas dentro para aprovação, para inclusive a emissão do selo do Inmetro. Tem alguma outra norma que você poderia dizer sobre os testes? Como eles são feitos e explicar um pouquinho os testes? Então, essas normas de cinturões, como por exemplo a 15835 ou a 15836, enfim, são normas que verificam a resistência dinâmica e resistência estática desses equipamentos. Para você ter uma ideia, os cinturões de segurança, eles são sempre equipados com um talabarte. E esse talabarte, ele, para ter um bom funcionamento, precisa ter um absorvedor de energia. E isso hoje é verificado através de ensaios dinâmicos para ver o desempenho desse equipamento, se realmente ele está dentro do requisito normativo. O que a pessoa que está usando o equipamento ganha em saber que aquele equipamento está dentro da norma? Ele ganha confiança, porque ele sabe que esse equipamento, tendo um selo do Inmetro, ou mesmo o CA hoje, que ainda não está saindo com o selo, mas está saindo com o CA, que é um certificado de aprovação, ele sabe que está sendo atendido todos aqueles requisitos normativos. Então, automaticamente, esse equipamento oferece uma segurança no caso de uma queda, né? É isso aí, pessoal. Vocês souberam hoje um pouco mais sobre as normas de EPI. O Arquitetando fica por aqui.